Tudo bem? Sejam bem-vindos a todos os alunos do nono B e nono C ao início das nossas aulas remotas. Aqui nós estamos reunidos para estudar matemática do nono ano. Eu me chamo professor Rômulo Stefano e estarei aqui com vocês durante todo esse período de aulas remotas. Convido a vocês então a estudarmos novamente potenciação. O nosso estudo hoje consiste em uma revisão. Provavelmente este assunto o professor de classe já estudou com vocês. Estamos aqui então para rememorarmos este assunto, tirarmos as dúvidas e assim prosseguirmos adiante para novos desafios. Inicialmente convido a você para nós podermos pensar nas noções de potenciação. Aqui nós temos alguns exemplos de soma. Nós sabemos que a soma é formada pelas parcelas. Você note aqui que as parcelas que eu coloquei para nós exemplificar, elas são repetidas, são as mesmas. Você vê que ela tem uma quantidade, o 1 ele foi repetido 6 vezes, o 5 vezes, o 10 4 vezes, 25 3 vezes. Como eu estou falando vezes, você também já pode concluir que a soma tem uma relação direta com a multiplicação. Como você pode ver, a soma eu posso fazer através de uma multiplicação. Eu posso pegar a quantidade de parcelas e multiplicar pelo valor dela. Isto é, desde que as parcelas sejam iguais. Você note aí que o 1, embora seja 6 vezes repetido, eu posso pegar a quantidade, que foi 6, vezes o valor da parcela, que foi 1. Como ocorreu com 10, nós temos 10 mais 10 mais 10 mais 10, é 4 vezes aí que ele está sendo repetido. 4 vezes o seu valor, daria 20. Então você vê a noção que está claríssima para nós da adição com a multiplicação. Isso é muito bom, é interessante, principalmente para aqueles que têm dificuldade com a multiplicação. É sempre lembrar que a multiplicação está relacionada diretamente com a adição. Proponho a vocês agora nós refletirmos sobre estes exemplos que nós temos. Agora nós não temos mais parcela, nós temos fatores. E nós sabemos que os fatores são exatamente termos da operação chamada multiplicação. Então você note aí que eu tenho umas multiplicações com fatores iguais. Preste bem atenção, essa palavra é muito importante. Fatores iguais. A potenciação está diretamente relacionada à multiplicação de fatores iguais. Guarde isso com você. Note aí, nós temos o primeiro exemplo, onde o 2 está repetido 5 vezes. Observe o que é que concluímos. O 2 elevado a 5. Esse 5 que está aí, como nós já conhecemos, ele indica quantas vezes estes fatores estão sendo repetidos. Então, a maneira que está sendo escrita aqui ao lado é a forma como nós escrevemos uma potenciação, onde o número menor, o número que está elevado, indica quantas vezes o fator está repetindo. E lembre-se, toda potenciação se refere a uma multiplicação. E toda multiplicação se refere a uma adição. Então nós chegamos a uma conclusão. Vamos relembrar ela. Você já estudou? Vamos lembrar. Potenciação é o produto de fatores iguais. Como eu já disse para vocês, fatores é um termo da multiplicação. Não é da divisão, não é da subtração, não é da adição. Não se engane. Potenciação é o produto de fatores iguais. Então, a única operação que nós realizamos na potenciação é a multiplicação. Por isso que é muito importante. Estaremos, para resolver uma potenciação, realizando multiplicação de números iguais, não de números diferentes. Se for de números diferentes, não é potenciação. Guarde isso com você. Importante, produto é o resultado da multiplicação. Então, quando você estiver resolvendo a potenciação, você não pode estar fazendo adição, subtração, divisão. Você deverá realizar multiplicação. Mas para você entender melhor, toda potenciação ela vem escrita neste formato. Um número maior elevado a um número pequeno. Só que esses números têm um nome. Todas as operações matemáticas possuem os seus termos. Convido a você a entender quais são os termos da potenciação. O número que nós estamos apresentando aí é o expoente.
Entenda que o expoente é a quantidade de vezes que a base irá se repetir. Neste caso aqui, ele está dizendo que esta base, que é o que nós vamos saber que é o número que será repetido multiplicando, ele deverá ser repetido, nesse caso, 3 vezes. Você não vai multiplicar o 2 vezes 3, porque se você multiplicar 2 vezes 3, você está multiplicando números diferentes. Não é potenciação, é multiplicação. Lembre-se, potenciação é o produto de fatores iguais. Neste caso, 2 elevado a 3, nós teríamos que multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, que neste caso daria 8. Certo? Então vamos a alguns exemplos. Nós temos aqui nesse exemplo 5 elevado a 3. Fica claro para nós que o 5 deverá ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E nós acharíamos o resultado 125. Neste outro exemplo, 2 elevado a 5, 32. Né? O número 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 10 elevado a 3 é 1000. 8 elevado a 4, 4.096. Mas convido a vocês a vermos algumas particularidades da potenciação. Através dessas particularidades, quando você aprende, facilita o seu cálculo. Em vez de você fazer muitos cálculos, vai exatamente simplificar. Observe com a gente. A primeira particularidade que eu chamo a você a entender é a potência de expoente igual a zero. Lembre-se que o expoente indica quantas vezes a base irá ser repetida multiplicando. Então nós temos aqui a potência igual e potência de expoente igual a zero. Então qual é a regra? Toda base que é elevado a zero, o resultado será sempre 1. Olha, é regra, não tem exceção. Neste caso, toda vez que você vê uma base que foi elevada a zero, você não tem que ter dúvida. É uma afirmação, é 1. Entendido? Olha os nossos exemplos. 100 elevado a zero, 1. 1.500 elevado a zero, 1. Qualquer que seja o valor da base, o maior número que for, mas se o expoente for o número 0, o resultado sempre será 1. No segundo caso, particularidade, hein? Potência de expoente igual a 1. Veja bem, quando o expoente é igual a 0, o resultado é sempre 1. Vamos ver agora quando o expoente é igual a 1. Como vai ser? Toda base elevada ao expoente 1, o resultado será a própria base. O valor que está lá na base, aquele valor que nós falamos, que é o número que vai ser repetido multiplicando, quando o expoente for igual a 1, você só repete. Ó, o expoente é 1, repete a base. Certo? Qualquer que for o valor da base, 1.000 elevado a 1 é 1.000. 2.000 elevado a 1, 2.000. 1.000.000 elevado a 1, 1.000.000. Certo? Esta é a regra. Nós temos alguns exemplos aí, como vocês podem ver. 257 elevado a 1, 257. 1896 elevado a 1, 1896. Terceira particularidade. Potência de base igual a 1. Veja bem, nós já falamos quando a potência tem o seu expoente 1. Quando o expoente for o número 1, lógico que vai ser o valor da base. Mas quando a base é igual a 1 e o expoente seja qualquer que seja outro número, o resultado sempre vai ser a base, 1. Certo? Você, por exemplo, tem 1 elevado a 100. Você não vai fazer o 1 multiplicado 100 vezes. Pela nossa particularidade, a regra é clara. Toda base igual a 1, o resultado será sempre igual a 1. Quando a gente afirma sempre, não existe exceção. Fica claro isso para você. Então veja aqui os exemplos. Exemplo, 1 elevado a 200. 1. 1 elevado a 1.500. 1. Aplicando a particularidade. Veja como é prático, é rápido. Isso facilita muito nossos cálculos quando a gente estiver trabalhando com as expressões. Chama atenção para este outro caso. Potência de base igual a 0. Veja, lembrando lá, a nossa primeira particularidade, nós falávamos que a base com o expoente igual a 0. O resultado era 1. Mas essa quarta particularidade nos chama a atenção que o 0 não é mais expoente. O 0 passa a ser a função de base. O 0 é a base. E é elevado a qualquer outro expoente. A regra diz, toda potência de base igual a 0, o resultado sempre será igual a 0. Então ficou claro? Voltando aí para você. Então nós temos 4 particularidades. Nós vimos que
Quando o expoente é igual a 0, o resultado sempre vai ser 1. Quando o expoente é igual a 1, o resultado é o mesmo valor da base. Quando a base é igual a 1, o valor sempre vai ser 1 do resultado. E quando a base é igual a 0, o resultado é 0. Feito isso, estamos bem adiantados. Nós temos exemplos aí que eu coloquei para vocês. Por enquanto, nós terminamos essa primeira microaula. Agora você deverá fazer revidar o assunto estudado. Agora, você pode estar utilizando o seu livro didático também para lhe auxiliar. Depois eu vou colocar para vocês videoaulas também. Outras, além desta. Realizar as atividades propostas, vocês estão recebendo uma lista de exercício. Inicialmente, vocês vão trabalhar as questões referentes a esta aula. A nossa próxima aula, nós já vamos tratar sobre as propriedades da potenciação. E logo mais, nós vamos avançar um pouquinho mais sobre potenciação. Uma coisa muito importante para que tenhamos um ótimo relacionamento. Anote as suas dúvidas, é muito importante. Estamos aqui para ajudar. Vamos crescer juntos. Vamos esclarecer as dúvidas todas as nossas aulas. Ok? Então, até a nossa próxima aula. Forte abraço. Foi um prazer. Bons estudos.